Diego, para quem eventualmente ou nunca foi ao Louvre ou não frequenta, às vezes a pessoa nem entende, porque está falando tanto de museu, né? Não é todo mundo que frequenta e tudo mais, infelizmente é um assunto elitizado. Mas 4 minutos é uma parada que é impressionante. Está falando do local que tem obras que valem muitos bilhões de dólares. As peças levadas pelos ladrões são símbolo do Estado da França e também simbolizavam casamentos, é isso, entre famílias europeias. Nos conte, por favor, o que exatamente eles levaram? É isso mesmo. Bom dia, Elisa. Bom dia para quem acompanha o live em casa. Pois é, todas essas joias que foram levadas foram feitas, criadas ou mesmo presenteadas para marcar a união desses casais que se casavam entre as famílias europeias, famílias reais europeias. Esses casamentos, Elisa, eram casamentos estratégicos. Leia-se também casamentos arranjados. Era importante que esses nobres se casassem entre eles. Primeiro, por causa de uma ideia de que nobre só casa com nobre, né? Porque isso garante que o fruto daquele casamento vai ser um herdeiro legítimo para o trono. E segundo, Elisa, tinha uma questão diplomática. O casamento, naquela época, no século XIX, era visto como uma forma de formar blocos, por exemplo. Claro. Formar blocos de poder na Europa. Por exemplo, a gente tem casamentos que tinham ali parentes, mas que se tornavam, aliás, eram inimigos, mas que se tornavam parentes a partir do casamento. E isso é uma característica muito importante, e essas joias roubadas foram feitas ou presenteadas justamente para marcar essa união tão importante para as famílias europeias naquela época. Vamos mostrar aqui no por favor, Diego, nosso telão quais são essas joias. Mostrar pra gente. Nossa, que coisa linda, olha. Bom, primeiro essa é o conjunto de joias da rainha Maria Amélia, que foi casada com o último rei da França, Luís Felipe. É um conjunto de safiras. A gente vê a tiara, o colar e o brinco. Elisa, a safira é azul. Você lembra aquela expressão da Europa, aliás, das famílias reais europeias, o sangue azul? É uma cor que exalta exatamente isso, a nobreza das famílias reais europeias. Por isso, era uma pedra tão visada pelos europeus, pelos nobres, naquela época. São mais de 1.000 diamantes, eu até anotei aqui, mais de 1.100 diamantes, dezenas de safiras usadas nesse conjunto que era da rainha Maria Amélia, que era a mulher, a consorte, vamos dizer assim, do último rei da França. Também um conjunto de joias que foi usado para legitimar essa união, por isso que faz parte desse símbolo de um casamento estratégico. E tem uma curiosidade legal desse conjunto, que ele foi usado por uma integrante da dinastia de Orleans e Bragança, que é a dinastia da família imperial brasileira. Como eu disse, esses casamentos, eles eram usados para perpetuar a dinastia, ou seja, essas joias entraram na família real e foram sendo passadas até que se chegou numa integrante da família imperial brasileira. Todas foram levadas. Exatamente, foram transmitidas dentro da família, dentro da dinastia. Isso chegou na Isabel de Orleans e Bragança, que é bisneta de Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Caramba. Olha, a gente tem mais telas, não tem ou não? A gente tem mais 2 telas. Vamos fazer então rápido, que assim dá tempo de fazer tudo. A gente tem mais um minutinho, Diego. Bom, olha que coisa linda. Conjunto de esmeraldas. Esmeraldas era aquela pedra que a rainha do Egito, a Cleópatra, gostava muito. Então era muito visada também pelas monarquias europeias. O conjunto também foi roubado. Esse broche aqui é um relicário. Quer dizer, é algo que guarda um significado religioso, né? Relicário é algo que guarda uma relíquia ou simboliza uma relíquia. Isso era um símbolo da fé católica. Vamos passar para o próximo? Para a próxima tela, para a gente mostrar. Nossa, todas essas foram levadas? Impressionante. Pois é, essa então da Imperatriz Eugênia. Também muito importante para celebrar a união que marcava aquela união, na verdade, de 2 famílias reais europeias. Por isso que também ela é um símbolo importante desses casamentos estratégicos, quer dizer, casamentos que eram usados para dar legitimidade a algum rei ou para selar a paz entre os 2 países e também garantir essa formação de um bloco de poder na Europa. Então, tudo isso reflete essa tendência da Europa do século XIX, as famílias se casarem entre elas justamente para formar esse bloco grande de poder. Agora a dúvida é se já foi tudo desmanchado, né? Essa é a preocupação agora. Para vender ali as peças. Diego Pavão, tu tens alguma dessa em casa aí? Não, ainda não cheguei lá. Mas vai chegar, meu amigo. Sabe. Vamos celebrar tudo isso.